Olá! O PUC Comunidade de hoje recebe a professora Elisa Rezende. À frente da coordenação de extensão da PUC Minas no São Gabriel desde o começo deste ano, ela já implementou várias mudanças. E é sobre essas novidades que conversa comigo agora. Professora Elisa, muito obrigada pela presença aqui no PUC Comunidade. Eu que agradeço. Professora Elisa, como que surgiu o convite para ser coordenadora na PUC São Gabriel de Extensão? Bem, o convite partiu, em primeiro lugar, da antiga coordenadora, que é a professora Tininha. A Tininha me fez uma sondagem, perguntando se eu teria interesse em assumir. Me pegou de surpresa, fiquei muito honrada com aquela sondagem, com aquele convite. E eu pedi um tempo para pensar, logo depois eu dei a resposta para a professora e então fomos até o professor Miguel e ela deu o retorno para o professor Miguel, que fez o convite oficial, digamos assim. Professor Miguel, pró-reitora adjunta da Unidade de São Gabriel. Exatamente. Mas aí o professor Miguel disse, precisamos então agora passar o seu nome para o professor Vanderlei, que é o pró-reitor de extensão, para ver qual vai ser a posição do professor Vanderlei, e foi assim então que eu me tornei a coordenadora de extensão da unidade. E é interessante que você tem um histórico de coordenar projetos de extensão, o Jornal Morrinho, a Rádio Morrinho, que trabalhava com crianças com veículos de comunicação em projetos de extensão. Isso te ajudou a assumir essa coordenação? Como que essa história de já estar em contato com a extensão há algum tempo te ajuda nessa experiência da coordenação hoje? Olha, totalmente, me ajudou totalmente. Eu acho que se não fosse esse meu histórico de 5 anos coordenando projetos de extensão, de 5 anos trabalhando com a extensão, não só nos projetos, como a partir desses trabalhos nos projetos, isso também fez com que eu desse uma renovada na minha forma de encarar as disciplinas e as dinâmicas e trabalhos das disciplinas, levando a extensão também para as disciplinas que eu leciono. Se não fosse isso, eu acho que eu não aceitaria o convite, a sondagem que a Tininha me fez. E eu tenho a impressão que o convite partiu dela também, e a indicação do meu nome, em função desse tempo todo trabalhando com extensão, coordenando projetos de extensão. Sem dúvida alguma que isso é que me deu segurança para estar assumindo essa responsabilidade, e substituir a Tininha, que ficou tanto tempo, fez um trabalho tão bacana, e os outros coordenadores de extensão também, é uma responsabilidade muito grande. E numa unidade que a gente sabe que tem um histórico de extensão, até pela própria região da cidade que ela está implantada, pelos trabalhos com a comunidade do entorno da Unidade de São Gabriel, como que a extensão hoje está sendo trabalhada lá na unidade? Com a sua entrada, o que houve de mudança nessa coordenação? Olha, nesse primeiro ano, dentro do nosso planejamento de trabalho, lá na coordenação de extensão, a primeira coisa que eu pensei em fazer foi divulgar mais o trabalho que já então acontecia, esse trabalho que foi estruturado ao longo desses anos todos por outros coordenadores e outros professores. Muita coisa acontecia e eu acredito que assim, pouca coisa é de fato transmitida, pouca coisa é de fato noticiada, porque é muita coisa que acontece. Então, a primeira coisa que eu pensei trabalhar no sentido de estar pautando mais a extensão, a própria pró-reitoria do que está acontecendo dentro do São Gabriel, pautando a assessoria de comunicação da unidade, também do que está acontecendo, a partir dos projetos, acontecendo de extensão na unidade. E, além disso, a gente percebeu que existe espaço também para outros trabalhos, outros produtos, como, por exemplo, o programa de rádio, Programa X, que é um programa que nós implementamos lá, que veicula na rádio online da Faculdade de Comunicação e Artes, e onde a gente divulga e conta um pouco do que está acontecendo na extensão na unidade. Outra iniciativa, então, que a gente teve foi a revista Fio, que ela está dentro de uma plataforma, que se chama Isso, é uma revista online. E ela é toda de fotografia, são relatos visuais dos projetos de extensão. Por que isso? No início do ano,
duas mudanças também na estrutura da coordenação que nos ajudou a desenvolver esse trabalho ao longo do ano. A primeira delas foi o funcionário. Nós ganhamos um funcionário no turno da tarde, um funcionário administrativo, e com isso a gente pôde organizar uma série de processos e procedimentos que cabem à coordenação de extensão fazer. E o segundo foi a contratação de um estagiário, e a nossa opção foi para contratar um estagiário de comunicação, porque esse era o nosso objetivo, de pautar, de fotografar, de implementar esse programa de rádio. E como esse estagiário é um fotógrafo, ele tinha passado um ano no laboratório de fotografia, desenvolvendo projetos em fotografia, então eu dei esse desafio a ele de fazer esses relatos visuais dos projetos de extensão, porque nas primeiras reuniões a gente ouvia também dos coordenadores que existia pouco registro audiovisual dos projetos. E é interessante a gente falar também que você tem outra função de coordenadora, que era dos laboratórios, né, da comunicação de São Gabriel, de vídeo e foto. Isso. Então, sendo professora da comunicação, tendo a coordenação desses laboratórios, integrando a isso a coordenação da extensão, é uma junção que ajuda mutuamente? É porque eu tenho facilidade de enxergar o que é possível ser feito. Porque muitas vezes, porque os laboratórios do curso de comunicação, eles são para o curso de comunicação e eles têm que dar conta de uma demanda que é muito grande do próprio curso. Essa é a prioridade do laboratório, ele é para isso. Mas existem possibilidades, né, de outros setores, outros cursos também trabalharem com o laboratório, né? Através de projetos, integrando alunos de comunicação nesses projetos, porque é o aluno dos cursos de comunicação, eles é que têm acesso aos laboratórios de comunicação para fazer agendamentos, para fazer agendamento de utilização de equipamentos, de execução de seus projetos, né? Então, eu costumo separar muito bem essas duas funções. E a vantagem é somente essa, de saber a potencialidade dos alunos de comunicação, saber puxar, explorar bastante isso, perceber as possibilidades de trabalho com a comunicação e, eventualmente, com uma participação dos laboratórios. Eu digo eventualmente porque as pessoas às vezes pensam, porque a coordenação de extensão está fazendo vídeo, está fazendo revista de fotografia, todo mundo acha que é o laboratório, né? Na verdade, não é. Mas é nesse sentido que as duas funções, digamos assim, elas me capacitam, né, a tirar o melhor proveito desses recursos. E como que a iniciativa, tanto da rádio quanto da revista, tem estimulado a participação tanto de alunos da unidade quanto dos professores? Já dá para ver aí uma movimentação? Olha, eu acho que ainda é cedo para a gente falar que a revista e os programas de rádio já estão criando, mobilizando pessoas. Eu acho que é cedo para eu fazer essa avaliação. Mas, de certa forma, a própria produção da revista e a própria produção, não necessariamente a veiculação, mas a produção da revista e a produção dos programas, isso é que eu consigo perceber a mobilização. Primeiro, o retorno dos próprios coordenadores de projeto, agradecendo a iniciativa, dizendo que isso é muito importante, que isso beneficia bastante e auxilia o projeto deles. Então é um estímulo, né? Um estímulo. E o fato de o nosso estagiário estar também indo a esses projetos, tomando contato com esses outros estagiários de outros cursos, só isso já cria uma rede, que é a nossa intenção, que faz com que essa informação passe a circular. Quanto à veiculação dos produtos, isso eu acho que ainda é cedo para a gente pensar que a veiculação está criando essa rede de informação. Eu acho que ainda não, é com o tempo. E, Elisa, para a gente fechar o programa, como que você percebe a importância da comunicação na extensão? Olha, a comunicação, eu acho que ela é fundamental no mundo que a gente vive hoje, está presente em todas as instâncias, em todas as instituições,
em todas as organizações. A comunicação hoje é completamente estratégica. Então, nenhuma instituição, nenhuma organização, nenhum projeto, nenhuma iniciativa que você queira que seja bem sucedida, ela vai ser com a ausência da comunicação. Né? Então, precisa da comunicação para criar redes, né? Para fazer essa informação circular, ela é essencialmente transdisciplinar, interdisciplinar, ela faz esse trânsito entre disciplinas, né? E se a extensão ela é de fato indissociável da pesquisa e do ensino, a gente coloca em caixinhas separadas, acho que mais para administrar, para fazer a gestão, mas todas as caixinhas têm consciência da interdependência e da indissociabilidade. E a comunicação, ela facilita isso, a esse trânsito, a criar essa transdisciplinaridade. Muito obrigada pela entrevista e boa sorte lá no São Gabriel com essas inovações. Eu que agradeço. Eu vou ser de casa, até o próximo Comunidade. Tchau!